Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje, por que a gente perde sinal de rádio e o que é fail safe? Né? Tem muita gente que essa dúvida é muito recorrente aqui nos comentários do porquê perde sinal. Às vezes a pessoa tem um radiotransmissor que, por exemplo, o TH9X ou até outros rádios, isso é comum, acontece com todos, não é privilégio de nenhum nem outro, de por que perder o sinal, né, do radiotransmissor e o que é o nosso famoso fail safe. Bom, pessoal, várias coisas podem fazer com que você perca o sinal, não é, que você acabe não tendo mais a comunicação entre o rádio, entre você e o drone, né? Basicamente, o que acontece? Os rádios 2.4 GHz, que é essa frequência que a gente mais usa nos radiotransmissores, ela é uma frequência muito poluída, tá? Por quê? Você tem roteador Wi-Fi para tudo quanto é lugar, né? Por exemplo, aqui em Jundiaí, a NET tem aquele serviço de NET Wi-Fi que eles têm em poste, tem um monte de coisa. Todas as casas acabam tendo roteadores, né? Tem muita geração de interferência, tem muito dado nessa frequência 2.4 GHz. Então acaba poluindo um pouco. Então, dentro da cidade, o alcance normalmente é menor, ok? Por quê? Exatamente por isso, pela quantidade de frequência que já está aí no ar e tudo mais. Mas também tem algumas coisas, alguns cuidados que a gente pode tomar. Por exemplo, posicionamento das antenas corretamente nos receptores, ou seja, lá no drone. Muita gente acaba pegando as antenas e largando a antena de qualquer jeito. E a gente não pode deixar dessa maneira, ok? Por exemplo, se você tem um receptor que tem uma única antena, ou seja, ela tem uma antena só, como você precisa deixar posicionada essa antena? A gente tem que usar sempre que possível o princípio da visada, ou seja, a antena tem que estar visível entre o seu transmissor e o receptor, certo? Toma cuidado, porque muita gente acaba colocando a antena numa posição atrás de bateria, por exemplo, ou dentro de frame de racer. O pessoal, ela é de fibra de carbono. A fibra de carbono ela é condutiva. Como ela conduz, ela acaba criando o princípio que a gente chama de gaiola de Faraday, que você anula a comunicação via radiofrequência. Então a gente precisa tomar cuidado, a antena tem que ficar sempre para fora do drone e sempre dando a opção de você ter visada. Lógico que você pode ter um obstáculo entre você e o drone, até o próprio drone tem uma parte ou outra, mas partes metálicas ou baterias que são muito densas, ficar entre a antena e o transmissor sempre acaba causando isso também, ok? Outra coisa que pode acontecer, a antena, ela é nada mais que um fio desencapado, ela tem um comprimento disso daí, tá? Embora tenha algumas que tem até uma partinha de placa de circuito impresso, a PCB, ou até um tubinho metálico, alguma coisa ali, ela é um transmissor, um condutor. Se você diminui aquele tamanho ali, aquele tanto de fio desencapado, tanto de fio que não tem uma malha metálica por fora, você muda o tamanho da onda que sai ali, da onda de radiofrequência. Isso também acaba prejudicando. Por exemplo, se você tem uma antena de um receptor FR-Sky que não tem malha, não tem PCB, não tem nada na ponta, e você corta, a hélice corta, bate, quebra alguma coisa, você vai diminuir o alcance também, porque você muda o perfil de onda que acaba saindo de lá. Muda também a potência e tudo mais. Tem uma série de cálculos para fazer isso. Então, o ideal é você ter sempre as antenas para fora, né, do teu frame e numa posição que você não tenha muitas interferências com objetos grandes, metálicos e muito densos, por exemplo, as baterias. Outra coisa que a gente precisa tomar cuidado é com a orientação da antena. O que acontece, pessoal? Eu não vou conseguir colocar um gráfico aqui agora, mas a antena é mais ou menos como ela transmite. Se você pegar uma antena em pé, ela transmite como se fosse uma asa de borboleta em volta, ok? Não é a asa de borboleta perfeitamente, mas é como se fosse uma asa de borboleta que ela transmite por fora. Ou seja, na ponta, aqui na parte de cima e na parte de baixo, é o local que tem menos emissão ou recepção. É a mesma coisa da antena do teu radiocontrole. Então, se você deixar as duas apontadas ali uma para outra, se o pessoal deixa lá, tem aquele costume de querer apontar a antena para o drone com a antena na horizontal ali,
você vai ter a menor eficiência. Então, o que você precisa? Você precisa estar com a antena sempre em pé ou na horizontal, ela deitada, que é a melhor maneira para que você possa ter a sua transmissão, a emissão de radiofrequência. Beleza? Tem também um probleminha muito comum e muito recorrente nos rádios mais baratos, mais em contas, que o que acontece? Por uma má qualidade de produção e tudo mais, acaba tendo um curto-circuito na solda da antena, tanto do receptor quanto do transmissor. Se você estiver tendo problema muito recorrente de falha de sinal, que é o famoso fail-safe, né, que a gente fala que entrou, perdeu o sinal e o transmissor entrou e o receptor, desculpa, entrou em fail-safe, dá uma conferida nas soldas para ver se não tem nada em curto, se não tem nenhum fio quebrado ali no teu receptor ou no teu transmissor. Beleza? Isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado, tirado mais um pouquinho das dúvidas de vocês aí e até o próximo vídeo.